Olá, tudo bom? Hoje eu vou explicar para vocês quais são as principais indicações dos alinhadores ou aparelhos invisíveis. Os alinhadores foram criados para os pacientes adultos, para substituir os aparelhos fixos convencionais em pacientes que hoje já não têm mais paciência nem vontade para usar um aparelho fixo. O aparelho fixo ele é muito desconfortável em muitos momentos, como por exemplo na alimentação, esteticamente ele não é tão agradável para pacientes adultos. Então para isso foi criado o alinhador, que é uma moldeira transparente, discreta, confortável e que pode ser removida. Mas em que casos eu geralmente indico? Nem sempre a gente consegue substituir o aparelho convencional. A minha maior indicação, além de pacientes adultos, é para pequenas correções. Então, por exemplo, um paciente que já usou aparelho, né, recidiva de aparelho. O paciente já usou aparelho e tem um dente lá que depois de um tempo entortou um pouquinho de novo. Isso começa a incomodar em fotos e tudo mais. Então, para esse tipo de paciente, a gente indica o alinhador, ele não precisa montar tudo de novo. E muitas vezes, nesses casos menores, o alinhador ele é até mais rápido do que o aparelho convencional, porque ele não precisa daquele tempo inicial que os aparelhos convencionais têm, com fios mais fraquinhos e tudo mais. Ele faz isso nos próprios movimentos das moldeiras. Então, por exemplo, eu vou mostrar um casinho aqui para vocês. Um paciente já adulto, né? Ele tinha o dente aqui mais tortinho na região inferior, né? E aí ela se incomodava com a estética desses dentes. Então aqui está a foto inicial, né, como era bem tortinho aqui os caninos. Aqui é o projeto digital, aqui é o movimento final do projeto digital, aqui uma outra vista. Aqui a gente teve que corrigir um pouquinho no superior também para poder encaixar os inferiores, mas a queixa principal eram esses dentes aqui. Então aqui os dentes inferiores, aqui o número de movimentos que a gente fez para chegar no final. Uma vista lateral, também é bem legal, e aqui é o resultado dos dentes inferiores. Então os dentes estavam bem apinhados, né? E aí depois de todos os movimentos, fazendo alguns ajustes entre um dente e outro, esse aqui é o resultado final dos dentes inferiores, né? É muito indicado para esse tipo de paciente que tem o dente de baixo meio tortinho também. Então o que acontece? Essa é uma segunda indicação. Além da recidiva, né? O dente voltou um pouquinho. Os dentes inferiores são dentes que sofrem movimento ao longo da vida. É muito comum o paciente já mais adulto começar a perceber que os dentes inferiores começaram a se movimentar, mesmo para pacientes que nunca usaram aparelho. Ele é um dente, é uma região que sofre uma remodelação óssea com o passar da vida, e os dentes inferiores, incisivos inferiores, são dentes com raízes mais lisas, então eles giram com mais facilidade. Então é muito comum esses dentes inferiores ficarem tortinhos. Então essa é uma grande queixa dos pacientes e eles vêm até o consultório e a gente planeja o alinhador de uma maneira até mais rápida que o convencional. Uma segunda indicação que eu também faço bastante, mas que já é um pouco mais chata, seriam casos um pouco maiores, mesmo para pacientes adultos, mas um caso um pouco maiores do que esses inferiores. Qual a desvantagem desses casos? A vantagem é a estética, o conforto e tudo mais. A desvantagem é que, por serem casos maiores, muitas vezes o tratamento fica um pouco mais caro, porque a gente calcula o preço desse tratamento muitas vezes pela quantidade de moldeiras, pela quantidade de movimentos. E também, às vezes, ele não ganha em tempo em relação ao aparelho fixo convencional, ele fica quase que a mesma coisa. Então, por exemplo, um outro caso aqui desse paciente, um paciente que já fez um caso maior, mas também era um paciente adulto, então ele preferiu escolher e a gente acabou indicando para ele os alinhadores. Vou mostrar para vocês aqui um caso um pouquinho maior, ó, dente bem tortinho, paciente que nunca tinha usado aparelho, o primeiro movimento, uma outra vista, o número de movimentos já é um caso bem maior. A correção inferior, nesse caso, foi bem pequenininha, mas também tinha uma vista lateral. Então, olha, esse é o resultado final, fica muito bom. Uma vista lateral para esses dentes que ficam tortinhos em cima, realmente são muito bonitas, né? Aqui, uma segunda vista lateral. Então, uma correção que ficou perfeita, depois o paciente ainda finalizou com clareamento. Mas esse caso, por exemplo, já é um caso que ele quase foi ao mesmo tempo do aparelho convencional. Então, assim, eu gosto de indicar também por ser um paciente adulto, um paciente exigente com estética,
mas eu deixo muito claro para o paciente que em termos de gasto ele vai gastar mais e em termos de tempo é praticamente a mesma coisa. Então eu basicamente indico para pacientes adultos em primeiro lugar, sempre com movimentos menores. Movimentos maiores eu também indico, mas o paciente tem que ter consciência de que às vezes é um investimento maior, mas por um conforto maior. Então eu deixo para o paciente decidir entre o convencional e o alinhador. É isso, espero que vocês tenham entendido e até o próximo vídeo.